amigas, aqui estamos para mais um ciclo de palestras da nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré. Com muita alegria me dirijo a cada um de vocês, com irmãos e irmãs, e trouxemos para a nossa conversa de hoje o tema: a espada, o cálice e o espinho. Como vocês já podem ver, são imagens, são símbolos e que dizem respeito ao cristianismo. Notadamente, nós vamos encontrá-los mais presentes no cristianismo primitivo. E é para essa jornada que eu estou convidando vocês para estudarmos na noite de hoje. A espada, o cálice e o espinho, eles vão nos trazer três aspectos muito importantes. Para mim, pelo menos, que organizei esta fala, me tocaram profundamente. A primeira coisa é a questão de revermos a nossa postura enquanto cristãos, enquanto cristãs. Isto porque estamos muito acostumados a uma posição de que, no nosso caso espíritas, os espíritos resolvem tudo. Os espíritos sabem, Deus fará por mim, ou até mesmo com determinadas convicções importadas, em especial do protestantismo neopentecostal, a respeito da teologia da prosperidade. Estar em abundância, estarmos vivendo saúde e felicidade é um sinal de que Deus está conosco. Quando não desfrutamos desse bem-estar, dessa felicidade, dessa abundância, é sinal de maldição. Será que é realmente isso? Onde nos evangelhos está colocado essa questão? Teremos reflexões hoje sobre isso. O segundo aspecto diz respeito às nossas experiências de espiritualidade. Por onde nós temos caminhado? Qual é realmente o nosso propósito? Qual é realmente a nossa forma de estarmos no mundo? O que foi que nós escolhemos para nós próprios? Quais são as experiências que temos vivenciado? Não no campo do racional. A espiritualidade, para ser vivenciada na sua integralidade, ela precisa também do aspecto emocional, das questões que dizem respeito à compaixão, à empatia, à piedade, ao desenvolvimento de valores humanos, cotidianamente, determinados, convictos, convictas dessa nossa caminhada. E a vivência da espiritualidade nos aproxima, obviamente, daqueles que nos antecederam. Então, como foram vividas as suas espiritualidades? E a partir dali eles são como faróis que podem iluminar as nossas vidas e passamos então a caminhar conforme as nossas escolhas, determinados irmãos, determinados espíritos, determinadas irmãs que escolheram esse caminho de espiritualidade. No meu campo em particular, eu tenho assim um carinho muito especial pelas figuras de Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, Nossa Senhora, como também é chamada, e a minha família, a minha história também está muito vinculada à figura excelsa de Santo Antônio de Pádua, aquele que foi um dos arautos do Evangelho em seu tempo e que, adeus à ordem franciscana, saiu para pregar o Evangelho. Então são duas pessoas, dois irmãos que estão muito, mas muito mais à frente, mas que as suas vidas, para mim, elas me reforçam no sentido de uma caminhada segura, no sentido da obediência à lei de Deus, no sentido também da resignação perante os sofrimentos e a força necessária para vencer as dificuldades da vida. Então essa tem sido a minha caminhada de espiritualidade. O terceiro item é o desenvolvimento das potencialidades. Então, quando falamos em espada, quando falamos em cálice, quando falamos em espinho, o nosso propósito aqui também é colocarmos para os irmãos possibilidades de desenvolvimento de suas potencialidades internas. Todos nós somos espíritos puros em potencial. Estamos aqui presos numa dimensão do relativo. Estamos como anjos decaídos aqui na matéria, nesse universo relativo, onde a dominação da matéria nos aprisiona. O domínio espaço-tempo,
associado aos nossos atavismos, a nossa rebeldia e a dificuldade de romper com isso tudo, nos prende e faz com que muitas vezes nos olhemos e não percebamos aquilo que nós realmente somos. E geralmente caímos naquela situação de baixa autoestima, numa situação de muita tristeza da nossa condição humana, sem percebermos que isso tudo é temporário, que somos espíritos imortais e que estamos num franco, largo, progressivo, constante e posso até dizer, para a nossa dimensão, infinito processo evolutivo. Então, que esses exemplos, o que nós vamos conversar aqui na noite de hoje, possa desenvolver em vocês, possa provocar esse despertamento para as questões ligadas à obediência, à resignação, à pacificação interior, entre outras virtudes potenciais que com certeza todos vocês têm, todos nós temos, porque somos filhos de Deus e somos seus espelhos. Então, prossigamos. Nós vamos falar de símbolos. Então, quando estamos falando sobre espada, quando estamos falando em cálice, estamos falando em espinho, nós estamos falando em símbolos. E esses símbolos nos acompanham desde a pré-história. Os homens das cavernas já faziam lá nas paredes das cavernas as suas pinturas, né? Essa é a arte rupestre, é a arte primitiva, é o Homo sapiens, o homem primitivo, desenhando nas paredes das cavernas o seu cotidiano, as suas atividades banais, o seu dia a dia, mas ao mesmo tempo nos deixando um legado histórico fantástico e também um legado artístico importantíssimo, mas também um significado simbólico. O que é que para ele representava o mundo? Era a consciência que estava despertando, era a razão que estava despertando naqueles espíritos que muitos somos nós que estamos aqui hoje desfrutando desse mundo tecnológico. Passados muitos anos, passados milhares de anos, nós vamos encontrar agora a florescente e poderosa civilização egípcia. Como vocês podem ver aqui no slide, nós trouxemos uma imagem repleta de símbolos. Não só os símbolos escritos, os hieróglifos, a escrita egípcia antiga, mas também símbolos religiosos, símbolos místicos, símbolos que identificavam pessoas. Por exemplo, aqui nós temos a grande serpente, que é o símbolo da sabedoria, e que vai trazer para esse povo, para essa civilização, uma ideia da responsabilidade sobre o saber, a existência, né, de determinados seres da natureza que simbolizavam esse saber e que no caso deles era a serpente, que é um símbolo antigo, um símbolo ancestral, que posteriormente, em outros momentos, estaremos aqui também conversando com vocês a esse respeito. Também temos, e em especial aqui no nosso riquíssimo estado da Bahia, a cultura afro-brasileira e seus símbolos. Então, os nossos deuses, que são chamados de orixás, Oxalá, Oxóssi, Iemanjá, Oxum, entre outros, eles também têm os seus símbolos e eles se expressam através dos seus símbolos. E aqui nós temos alguns, né? Xangô com a machadinha, Oxóssi com o arco e flecha, Iansã com os raios e assim por diante. Então são símbolos que trazem a identidade destes deuses que povoam a cultura, a religião do povo brasileiro e que para nós é de um legado extremamente poderoso, porque também estão sinalizando para nós determinados caminhos e trajetórias. A pergunta que vem logo na sequência é: e o cristianismo? E a religião cristã? As religiões cristãs, como hoje nós temos mais de 30 mil pelo mundo afora, elas também têm os seus símbolos, como vocês podem acompanhar no slide. Sim, o cristianismo ele é muito forte, muito poderoso em simbologias. Mesmo porque, vocês devem se lembrar lá das aulas de história, o cristianismo ele vai nascer entre a Palestina e o Império Romano. Então são duas culturas, duas civilizações e que tinham fortes símbolos, tinham os seus deuses, tinham a sua cultura. E o cristianismo vem como uma força nova, poderosa, mas nas suas raízes ela leva consigo também muito da cultura romana e da cultura hebraica, da cultura judaica. A arte cristã, e em especial a arte das catacumbas, vai trazer para nós
como um legado artístico e cultural, patrimônio da humanidade, uma série de símbolos. Entre eles, acompanhem no slide, vocês poderão ver, né? A pomba branca, que também é um símbolo atual, utilizado muito para a doutrina espírita, movimentos da paz, movimentos ligados ao ecumenismo. Vamos encontrar letras como, por exemplo, o alfa e o ômega presentes como símbolos, a cruz, que é um símbolo notável do cristianismo, o peixe, que tem um significado extraordinário porque representa Jesus, entre outros símbolos do cristianismo que estarão muito bem representadas, como vocês podem ver aqui nesse slide, da arte cristã. Então vocês podem ver as figuras coloridas, né? O homem ali na figura do pastor das ovelhas, com as suas cabras, as suas ovelhas, espalhando sementes, fazendo parte da cultura cristã. Tem um significado isso fortíssimo. A figura que está aqui representada, que alude à imagem de Jesus, né? O alfa e o ômega, a auréola e toda essa representação da figura excelsa de Jesus. Isso tem um significado? Sim, tem. Então, nós percebemos que para o cristianismo primitivo, expressar a fé através de símbolos e de imagens era parte da própria cultura cristã. Então fazia parte daquela cultura, daquele povo, daqueles nossos irmãos que estavam iniciando o grande movimento revolucionário mundial, que era o movimento do cristianismo, trazer isso em forma de símbolos. Mesmo porque a maioria do povo, na época do cristianismo nascente, eram analfabetos. Então era muito mais fácil representar por símbolos do que a palavra escrita, do que passarmos através dos evangelhos, dos pergaminhos, que só era acessível realmente para quem tinha cultura, para quem tinha riquezas e posses. Nós vamos ver então que mesmo essa arte cristã primitiva, esses símbolos primitivos, eles resistiram e estão presentes até hoje. Sobreviveram, como vocês podem ver aqui, né, ao movimento iconoclasta dos séculos 8 e 9, sobreviveram ao movimento dos puritanos no século 17 e ainda, incrivelmente, sobrevivem a toda essa onda evangélica neopentecostal que nós estamos vivendo. E, inclusive, alguns símbolos são até reforçados dentro do movimento da igreja protestante. Então, como os irmãos irão perceber, é uma simbologia do movimento cristão, mas que é intrínseco também ao ser humano. Nós, como seres humanos, nós temos essa necessidade absoluta de nos atermos a símbolos, porque, como diz o nosso querido, amado Maurício Crispim, a nossa mente ela funciona sobre símbolos. O próprio mundo, para nós, ele é um símbolo e a nossa vida toda ela é um símbolo. Para exemplificar, na condição mais recente da nossa vida, nós vamos ver, por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis traz para nós uma figura que é bastante representativa do cristianismo primitivo. Francisco de Assis, segundo seus biógrafos e também os historiadores, ele foi o criador do presépio. Então, aquela imagem que nós vemos nos natais, né, Maria, José, o menino envolto em palhas, o burrinho, o boi, a estrela de Belém, os anjos, os pastores, os reis magos, os pinheiros, tudo aquilo, né, hoje chega para nós com uma outra vitalidade, com uma outra força, muito mais incrementado pelo capitalismo, pela indústria, né, das compras, dos presentes que se instalaram no Natal, e muitas vezes é enfatizado mais esse presépio até para que sintamos, né, o impulso, é Natal, é a época de trocarmos presentes. Mas essa não foi a visão de Francisco de Assis. Ele nos dizia, pregue sempre o Evangelho. Se necessário, use palavras. Então, como falar do nascimento de Jesus para um povo analfabeto, para um povo pastor, para um povo da sua Itália, da sua época, que vivia à mercê, muitas vezes, do imperialismo, na época, de uma igreja que, na realidade, pregava em latim, que não era uma igreja popular, como nós temos hoje, que fala a linguagem dos povos oprimidos, das religiões da atualidade, que busca dialogar com todas as pessoas, e naquela época existia um alto contingente de analfabetos.
Então, Francisco cria essas imagens. Então, ele coloca, da forma que foi possível naquela época, para simbolizar o nascimento de Jesus e cria, então, o presépio. Essas imagens, então, elas vão persistir muito fortemente, agora saindo do cristianismo primitivo, passando por Francisco de Assis, já com a igreja já institucionalizada, e vai persistir até os dias atuais. Eu trago aqui para vocês, a título de exemplificar, essa imagem, Santa Rita de Cássia. Vocês poderão observar que tem toda uma simbologia envolvendo a figura que a Igreja Católica cria, A cabeça, um local sagrado, ela ostenta ali um crucifixo próximo ao peito, Então significa o que? Essa proximidade com Jesus, os pés tocando no chão, simbolizando a humildade, as vestes muito sóbrias, preto e branco, exatamente para poder simbolizar esse grau de reclusão, de uma pessoa que se dispôs a seguir o Cristo, que se despiu das vaidades do mundo e hoje leva uma vida simplória. Então, essa é a representação de Santa Rita. Alguns de vocês poderão estar dizendo, mas isso faz parte da igreja. Na doutrina espírita nós não temos símbolos. Enganam-se. Na realidade, também a doutrina espírita tem os seus símbolos. E tem fortes símbolos. Entre eles, nós vamos citar esse símbolo aqui, que é tradicional e que aparece já nas raízes do espiritismo, com Allan Kardec em um livro dos Espíritos. O Espírito da Verdade desenha, põe para Kardec esse exemplo, que é a chamada cepa, ou o galho da videira. E nos diz o Espírito da Verdade lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Porás, no cabeçalho do livro, a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito, pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então, temos aqui esse símbolo do espiritismo, que é a cepa, o símbolo da videira. E esse símbolo nos acompanha porque é sempre um sinal para nós. Outros símbolos que agora nós vamos adentrar, que dizem respeito a uma visão mais do Evangelho como um todo. Então, nós vamos encontrar este símbolo, um coração traspassado com uma espada. Esse símbolo é muito utilizado, notadamente na Igreja Católica, mas ele tem um significado que também nos envolve a todo o mundo cristão. A Igreja Católica leva este símbolo para a imagem da Nossa Senhora das Dores, mas na realidade este símbolo do coração traspassado com a espada tem a ver com o próprio nascimento de Jesus. Maria e José estão levando um menino para ser apresentado no templo. Ela leva a criança nos seus braços e José leva uma gaiola contendo 2 rolinhas para a apresentação, segundo o que Moisés prescrevia. Subindo as escadarias, eles vão encontrar com 2 anciãos que ali conviviam, aguardando a vinda do Messias, do Salvador da humanidade. Ana, a profetisa, e Simeão. O que vai acontecer então? Acompanhemos então o slide. Simeão, então, se aproxima do casal e aí nós vamos ver a descrição extraordinária de Lucas dizendo: o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Simeão, então, ao exclamar isso, queridos irmãos e irmãs, ele ergue o menino aos céus e depois retorna com a criança e entrega a sua mãe. Ele também vai dizer, que agora ele poderia morrer, porque os olhos dele viram o Salvador da humanidade. Ao entregar o menino para a sua mãe, Simeão vai trazer uma expressão que é muito impactante. Vejamos.
Ele olha para Maria, uma menina, ela devia ter uns 16 anos de idade, e fala para ela: quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Esta expressão de Simeão é muito importante porque está descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 33 a 35. E como nós sabemos pelas nossas tradições espíritas, o Evangelho de Lucas foi feito sob recomendações de Paulo de Tarso, que havia pedido à Mãe Santíssima que passasse informações a respeito de Jesus. Como Paulo não tinha condições de ir até Éfeso, ele recomenda a Lucas que assim o faça. Então, as anotações de Lucas, que não conviveu com Jesus, são originárias dos testemunhos da própria Mãe Santíssima. E quando ela diz isso, ela está falando de um fato que ela viveu. Quanto a ti, uma espada traspassará a alma. Todas as vezes que nas oportunidades de palestras eu comento esta frase, dentro das circunstâncias que evocam o sofrimento materno ou as questões ligadas ao luto e às dores das mães, eu sempre cito uma metáfora, uma figura, para contextualizarmos aos dias atuais. Suponhamos que uma frequentadora, uma participante muito jovem aqui do Jesus de Nazaré, grávida, se afasta durante algum tempo para ter o seu bebê. Depois de algum tempo e, obviamente, lógico, passada a pandemia, ela retorna para as atividades aqui na nossa casa e traz esse bebê lindo, vestido em rendas, vestido em tecidos finos, muito perfumado, aquela criança muito linda, para que todos nós aqui da comunidade, da família Jesus de Nazaré, conheçamos aquele novo membro, aquele príncipezinho, aquela princesinha que chega para nós. E é natural todo mundo olhar: que coisa linda, que criança maravilhosa, parabéns, que alegria. Suponhamos que Dona Dejazé, a mais idosa aqui dos nossos participantes, se aproximasse dessa mãe, pegasse esse bebê no colo e falasse: que criança linda, que criança maravilhosa, que você seja muito feliz, minha filhinha, meu príncipezinho, que você, meu príncipezinho, tenha um futuro lindo, que essa mãozinha aqui seja utilizada para o bem, esses olhinhos para as coisas boas e tal, aquelas palavras lindas, verdadeiras, que devem brotar dos nossos corações, abençoando aqueles que estão chegando para as suas reencarnações aqui na Terra. Suponhamos que ao entregar essa criança de volta para sua mãe, Dona Dejazé olhasse para ela: seu filho é lindo, sua filha é linda. Agora, quanto a ti, minha filha, uma espada traspassará a tua alma. O que essa mãe iria sentir? O que essa mãe iria, naquele momento, vibrar no seu corpo? Meu Deus, o que Dona Deja está pressentindo? O que vai acontecer? Uma espada traspassar a alma? Do que nós estamos falando? Uma dor muito profunda, uma dor muito aguda, uma dor que não há como. Só pode ser comparado isso aqui ao empalamento, que era uma prática horrível, uma carnificina que era realizada pelos antigos guerrilheiros, principalmente na Europa, quando as pessoas eram empaladas vivas, as estacas traspassavam os corpos das pessoas. Então Deus ia reservar uma prova tão difícil assim para uma menina, a mãe do seu Salvador, a mãe do nosso Salvador, colocar uma espada que traspassasse a sua alma? Maria ouve tudo em silêncio, se recolhe e vai seguir o seu destino de mãe, a mãe de Jesus, aquela que estará de pé ao lado da cruz, aquela que posteriormente a todo aquele sacrifício, a todo aquele horror que foi passado como dores profundas de uma mãe, ela vai resistir e vai continuar na sua tarefa, na sua vida gloriosa dedicada a esse sublime acontecimento de nossas vidas, que foi a vinda de Jesus, a difusão do seu Evangelho e a vivência deste Evangelho. Nós vamos prosseguir agora trazendo para os irmãos e as irmãs um segundo símbolo. Esse símbolo é o cálice. O cálice, ele era utilizado na época do cristianismo primitivo para beber vinho, para beber água. Em especial, o vinho era muito utilizado, principalmente para os ritos religiosos.
E aqui nós temos, como vocês estão vendo aí no slide, um símbolo exatamente desse cristianismo primitivo. Este cálice também foi utilizado por Jesus na última ceia. Segundo o relato dos evangelistas, vocês podem acompanhar aí, o que Marcos, capítulo 14, versículos 23 a 24, vai nos trazer, que antes do sacrifício na cruz, Jesus, na última ceia, ele toma o cálice, rende graças, deu a eles e cada um bebeu um pouco do cálice e disse: este é o meu sangue, sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o cálice é um símbolo dessa fé cristã. É um símbolo desse sangue de Jesus, é também um símbolo do seu sacrifício. É um símbolo desse sangue que foi derramado, mas não é aquele sangue que, caindo fisicamente em nós, respingando em nossas roupas, por um ato miraculoso e sobrenatural, irá nos libertar. Esse sangue ele tem um significado muito mais profundo. Significa, acima de tudo, a vitalidade. Sangue significa isso, vida. O Espírito, o toque de Jesus em nós, nos despertando para uma outra caminhada. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. É este o significado. E este cálice partilhado, porque significa a vida em comunidade. Por exemplo, a nossa vida aqui no Jesus de Nazaré. Partilhando os cálices. O cálice da alegria, o cálice da tristeza, o cálice dos momentos de angústia, os cálices que nós partilhamos nos momentos de felicidade, confraternização, que simbolizam esse espírito crístico. É Jesus de Nazaré entre nós. Então, é esse símbolo da fé, da partilha e da afirmação da presença de Jesus entre nós. Ainda nesse slide, vocês poderão ver que o cálice também é utilizado em outros momentos. Trouxemos aqui dois. Por exemplo, no Salmo 116, erguerei o cálice da salvação. Ou ainda em Paulo, em carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? Então vejam, Paulo traz para nós cálice como símbolo da comunhão. É essa partilha desse sangue de Cristo, desse vinho doce, que deve ser partilhado entre todos, ao mesmo tempo que o salmista nos fala em cálice de salvação, ou seja, a libertação dessa nossa situação de presos à matéria, presos ao relativo, presos ao domínio do espaço-tempo. Continuemos então. Jesus agora está vivendo um outro momento. Passada a última ceia, ele agora está em oração. E nessa oração, Jesus coloca nos pés do nosso Criador. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto na terra e orou. E nessa oração profunda e sentida, Jesus nos diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O significado disso, meus irmãos e irmãs, é que Jesus, assim como está predito pelos profetas antigos, Isaías e entre outros profetas, o sacrifício de Jesus deveria ser cumprido e ele próprio veio em missão já ciente de que deveria passar por humilhações, que deveria passar pelo sacrifício da cruz e que seria algo assim terrível em termos de dores. Não somente as dores físicas, mas as dores morais pelas quais Jesus passou. Então ele pede ao Pai: Pai, afasta de mim este cálice. Já não era mais aquele vinho doce da partilha, ali ele com os apóstolos em celebração na última ceia. Aquele momento em que o Espírito de Jesus se faz presente entre os apóstolos. Agora é o momento do cálice amargo. Agora é o momento da bebida amarga, da bebida difícil de ser tomada. Da bebida que o conduzirá para uma situação de tragédia, enquanto seres humanos, ao vislumbrarmos todo aquele processo que foi a crucificação. Continuemos então, observando agora nessas imagens as duas situações. Jesus ora, mas ciente de que a cruz era iminente. O cálice que deveria ser sorvido, o cálice de dores, aquele cálice de angústias, teria a sua culminância lá na cruz.
Jesus, então, prossegue com a sua trajetória, subindo aos céus, e posteriormente, um outro apóstolo será convocado para integrar as linhas da expansão do Evangelho. Quem é este homem? Ele não conviveu com Jesus. Jesus já tinha ascendido aos céus e aparece a figura, primeiro, do doutor Saulo, que era de Tarso, da cidade de Tarso, perseguidor do cristianismo, extremamente violento, convicto de que estava fazendo um grande favor a Deus, perseguindo os cristãos, porque ele acreditava e defendia no Deus de Moisés, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, segundo as suas tradições, orgulhoso do que fazia. Este homem, então, cai às portas de Damasco e Jesus o pergunta: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Tempos depois, passados uma série de acontecimentos, que não é propriamente o objeto do nosso estudo de hoje, este Saulo converte-se em Paulo e agora nós temos um outro personagem. Agora é o Paulo pregador, agora é o Paulo que cura, agora é o Paulo que testemunha sobre a vida de Jesus, sobre a figura de Jesus, é ele que testemunha o Evangelho, que escreve cartas às igrejas. Mas este Paulo, ele também vai fazer uma revelação muito importante. Observemos aqui o slide. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, Paulo vai dizer aos coríntios: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. O que é que nós estamos vendo aqui? Ora, Paulo tinha acabado de viver uma experiência sublime, uma experiência celeste. Vamos dizer, ele tinha acabado de descrever que ele estava vendo as belezas do céu. E agora ele está descrevendo quase que imediatamente que ele tem um espinho na carne e que esse espinho é mensageiro de Satanás. Irmãos e irmãs, a dor é tão profunda que esse espinho traz a Paulo, que ele chega a dizer que esse espinho é um mensageiro da maldade, é algo que o perturba, é algo que o tira da tranquilidade. O que seria? Os teólogos têm pesquisado muito sobre isso, alguns dizem que poderia ser uma doença, outros falam que poderia ser uma angústia profunda que ele trazia, fruto do seu tempo enquanto Saulo. Outros falam que seria algo que ele não conseguia exatamente expressar, mas que doía profundamente. O que é exatamente não está descrito em nenhuma das suas cartas. Nem mesmo em Paulo e Estevão, escrito por Emmanuel na psicografia do Chico Xavier, nós vamos encontrar claramente o que é a descrição desse espinho. Mas nós podemos aludir ao que seria, o que Paulo estava querendo trazer na simbologia desse espinho. Primeira coisa, vamos voltar para o slide e vamos analisar esse versículo. Então, olha o que ele vai dizer: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Isso aqui já é super importante. Ora, nós acabamos de dizer que Paulo tinha voltado de uma experiência sublime, onde ele tinha visto os céus. E ele vai dizer: para que eu não me exaltasse, ora, para que eu não tivesse orgulho, ou seja, para que aquela personalidade de Saulo não retornasse com seu orgulho, foi trazido para ele, então, como uma espécie de uma prova, esse espinho. Obviamente que ele não está aqui descrevendo para os coríntios uma experiência que ele está vivendo naquele momento. Ele está tratando aqui de uma experiência que ele viveu há muito tempo, né? Vislumbrar esses céus e depois andar com esse espinho na carne, como ele próprio vai dizer. A finalidade, portanto, desse espinho é para que ele não se exaltasse, para que ele baixasse a cabeça. E esse espinho está cravado na sua carne, para que ele ande em obediência, em resignação, observando a lei de Deus, observando os evangelhos. Sigamos então. Então, esses espinhos foram amplamente estudados, né? A figura de Santo Tomás de Aquino, um dos doutores da igreja e um dos filósofos famosos da nossa cultura e da filosofia mundiais,
ele traz para nós que esse espinho significa, no fundo, tristeza, amargura, dor profunda. E Santo Tomás faz uma espécie assim, de uma alusão, né? Os espinhos pequenos significariam dores menores. Os grandes espinhos, dores muito grandes, dores muito crescentes, ou na linguagem que Santo Agostinho defendia, pecados, né? Muito grandes, muito dolorosos. Então, quando se busca a origem, né, da palavra espinho, que Paulo escreve, né, nas cartas aos Coríntios, ele está escrevendo, né, em grego naquela época, nós vamos encontrar, observem aqui no slide, a palavra escalopos. Escalopos significa uma estaca pontiaguda. Ora, então, vejam vocês, Paulo não estava falando de um pequeno espinho de roseira. Paulo não estava falando de um pequeno espinho, vamos até colocar que é um espinho até, digamos, razoável, grande, um espinho de laranjeira, que é um espinho grande, um espinho que pode provocar uma grande laceração. Esse escalopos de Paulo é uma estaca, né? E nós conhecemos, né? Estacas são varapaus, né? De um certo tamanho, e que ele estava, na realidade, se sentindo empalado. Então, a dor de Paulo é uma dor profunda, não é uma dor de alguém que furou o pé, né? Estou caminhando aqui na rua, furei o pé no espinho e estou com alguma dificuldade de caminhar. Na realidade, é um empalamento. Esse espinho atravessa a sua carne. E aí nós nos lembramos, né, que Jesus utilizou, né, dentro da sua trajetória aqui na Terra, um dos símbolos extraordinários que também é preconizado no cristianismo, que é a coroa de espinhos. Paulo tinha um espinho na carne, Jesus recebeu uma coroa repleta de espinhos, além dos cravos, além dos pregos que foram colocados em suas mãos, em seus pés, o corpo também, ele foi traspassado por uma lança. Então percebam a junção de vários sofrimentos e de várias angústias na figura síntese do Cristo. Paulo está com um espinho na carne. Maria de Nazaré, uma espada traspassou a sua alma. Então nós temos aí 3 ricos símbolos que são fortes para nós. Chegaremos a eles daqui a pouco para uma análise final. O espinho, observemos então esse slide. Na literatura de Emmanuel, que é na doutrina espírita que mais se aproxima de Paulo, porque ele deixou muitos escritos, Maria nada escreveu e não sabemos os seus testemunhos a respeito da espada traspassando a alma. Jesus nada deixou escrito, o que sabemos foi deixado pelos seus apóstolos. Mas Paulo escreveu cartas, e são inúmeras. Algumas cartas nem foram incorporadas ao Novo Testamento. E Emmanuel, como um estudioso da figura de Paulo, ele vai citar a palavra espinho 11 vezes em Vinha de Luz, 9 vezes em Pão Nosso, e em Caminho, Verdade, Vida e Fonte Viva, 3 vezes. Todas as vezes que Emmanuel faz esta referência, ele sempre vai citar esse espinho de Paulo como algo que é impulsionador, que convida para a obediência, para a observação dessa lei de Deus. É doloroso, castiga, mas esse espinho ele está ali porque ele tem uma finalidade. É um símbolo que deve ser olhado, é um símbolo que deve ser visto. E além de ser visto, esse olhar indagador, o que é que esse espinho está querendo dizer? Nos ensina então Emmanuel em Pão Nosso. Acompanhe aqui a leitura no slide, capítulo 126, o espinho. Emmanuel nos diz: lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado, para que não se exaltasse no sublime trabalho das revelações. É no mínimo comovedor. São palavras assim que nos tocam profundamente. Paulo esteve pessoalmente com Jesus na estrada de Damasco. Paulo foi indicado para um grande serviço na grandiosa e iluminada igreja de Antioquia, a igreja forte,
a igreja rica em trabalho, a igreja de Lucas, a igreja de Paulo e de outros tantos, como Inácio e outros tantos. Paulo esteve guiado pelas vozes do céu o tempo inteiro. E as vozes do céu aqui podemos entender Estevão e Abigail, que sempre estavam juntos com ele, como o próprio Estevão vai dizer. Quis Deus, quis Jesus, que nossas almas estivessem juntas e que nós caminhássemos juntos, doravante. Paulo luta, sofre pelo Evangelho, ele dá a sua própria vida pelo Evangelho. Ele não se importa com os apedrejamentos, ele não se importa com tudo que ele está vivendo. E ainda assim, complementa Emmanuel, ele se refere, ele vai falar desse espinho que está na carne. Ou, no estudo da exegese do Novo Testamento, este empalamento, este traspasse dessa grande estaca pontiaguda que atravessa o seu corpo e do qual ele sofre profundamente. E ainda assim, velho, cansado e defendendo o Evangelho, com um espinho, com uma grande estaca atravessando a sua carne. Sigamos então, irmãos, e vamos encontrar essa figura de Paulo. Paulo não é mais aquele homem orgulhoso, não é mais aquele homem soberbo, aquele doutor da lei. Agora é o escravo do Cristo. Agora é o servidor que doa toda a sua vida. E ele nos revela: fiquei 14 anos com esse espinho cravado na carne. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, a gente às vezes não consegue ficar com um pequeno espinho. Às vezes passamos a mão assim em algum lugar, uma pequena farpa entra no nosso dedo e aí buscamos logo, preciso tirar essa farpa que está me incomodando. Paulo ficou 14 anos com essa estaca traspassando a sua alma. Imaginemos as dores que este homem, que esta criatura, que este filho de Deus, que esse irmão nosso viveu, as suas angústias, os seus dramas com o espinho traspassado na sua carne. Imaginemos a figura de Maria de Nazaré, da sublime mãe de Jesus, com uma espada traspassando a sua alma. E ainda assim acompanhou os discípulos, acompanhou os apóstolos nas suas caminhadas. No livro Paulo Estevão, Emmanuel vai trazer para nós uma Maria vibrante, que trabalha, que difunde o Evangelho. Uma Maria que é atuante nas sublimes frentes de avanço do Evangelho, inclusive diante da igreja de Éfeso. Então, mesmo com suas dores, mesmo com suas angústias, com a sua espada e ainda com a sua estaca, com o seu espinho na carne, os dois continuaram, os dois seguiram, os dois não pararam para se lamentar, lamber as suas feridas, não entraram em baixa autoestima, nem muito menos perguntaram: por que eu? Que sofrimento é esse? Que Deus é esse que me traz esse sofrimento? Por que que Deus não me tira desse sofrimento? E vamos acompanhar então agora, irmãos, que Paulo, na sua angústia, ele vai fazer 3 orações a Deus. Por 3 vezes ele vai pedir a Deus. Porque o que era esse espinho? Era muita dor. E a dor é difícil, a dor, para que possamos continuar, é muito complicado. Às vezes você está com a dor de cabeça, você não consegue trabalhar. Às vezes, estou com uma dor de estômago, não estou nem conseguindo ficar aqui na reunião, vamos supor, do centro, vou embora que a dor é muito grande. Agora, imagine 14 anos com espinho na carne. Imagine Maria, mãe de Jesus, os anos da crucificação de Jesus até a sua morte, que deve aí ter um período de aproximadamente 15, 20 anos aproximadamente. E ela com a espada traspassada na carne. Nós não temos os relatos se Maria orou a Jesus, orou a Deus, pedindo para que Jesus fosse aliviado do sofrimento e para que ela não tivesse aquela espada. Não temos esse relato. Mas nós temos o relato do próprio Paulo dizendo: eu pedi a Deus por 3 vezes que me tirasse aquele espinho.
porque era um problema muito forte que o afligia, era uma dor muito grande. E nessa oração nós vemos algo extraordinário, porque é a revelação da dependência humana. Nós somos dependentes de Deus e é preciso que a gente entenda isso. Nós somos criaturas de Deus. Deus é o sublime Criador, nosso Pai, onisciente e onipresente. Nós não damos ordens em Deus. Eu ordeno que Deus vai fazer isso. Eu sei que eu vou conseguir aquilo. E isso aí é outra coisa. Isso aí é um falso evangelho. Isso aí não é o que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Isso não é o ensino do Espírito da Verdade. O ensino do Espírito da Verdade é obediência, é paciência, é resignação, é submissão à vontade de Deus, que está expressa na sua lei. Então, acompanhe aqui o slide, nós vamos ver que Paulo, ele aprende então a ser dependente de Deus, a ser obediente de quem o havia criado. E depois ele vai dizer que em Deus nos movemos, vivemos e existimos. E Deus sabe o que faz. Deus é o sublime Criador do universo e Ele sabe exatamente o que faz. Nós aqui não sabemos o que dizemos nem o que pedimos. Essas 3 orações de Paulo, elas tinham o mesmo foco. Elas tinham o mesmo alvo, o alívio da dor. E nas orações que ele fez, Deus responde: não, não vou tirar o seu espinho. Vamos então retornar à figura sublime e excelsa de Maria. Simeão, quando fala para ela: quanto a ti, uma espada traspassará a tua alma. Ai, meu Deus, me livre desse momento. Ela pediu isso? Não temos essa notícia. Ela prossegue. Ela vai acompanhar o sacrifício de Jesus, ela vai viver com os apóstolos, ela vai consumar sua vida aqui na terra, sublime e obediente à vontade e à lei de Deus. Jesus orando, ele chega a suar sangue, como é dito pelos evangelistas. Ele se joga no chão e ele pede: Pai, afasta de mim esse cálice. Que oração sublime é esta, meu Deus, feita por Jesus. E Deus não afasta o cálice. É uma lei que deve ser cumprida. E Jesus vai para a cruz. Paulo pede por 3 vezes: tira esse espinho. E Deus responde para ele: não. Eu lhe quero assim. A minha graça te basta. Observemos o que Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Então Paulo vai perceber que aquele espinho que antes ele tinha dito, mensageiro de Satanás, esse espinho, na realidade, ele se traduz como um grande professor. Algo que ele tem que olhar, ele tem que ver o significado desse espinho para ele. E esse espinho é o que o impulsiona para Cristo. Foi através desse espinho, dessa caminhada de 14 anos, com o espinho na carne, que ele se transformou em Paulo de Tarso, para que hoje nós pudéssemos conhecer esse cristianismo que nós temos, que é graças a ele, ao seu trabalho de expansão do Evangelho. Sigamos agora para o encerramento. Nós, então, vislumbramos essas 3 figuras. 3 figuras que despertam em mim e, com certeza, em cada um de vocês. São imagens, são artes que são feitas, mas com base no ensino que traz no Evangelho, com base no que os Espíritos orientam, a figura de Maria, a figura do Cristo Nazareno, a figura de Paulo, e todos eles, cada um vivendo a sua angústia. A espada, o cálice e o espinho. Deus não remove a espada, Deus não afasta o cálice e Deus não tira o espinho. São 3 momentos, 3 símbolos, 3 pessoas
3 sacrifícios, 3 exemplos. Analise, tire as suas próprias conclusões, meu irmão e minha irmã. Eu, estudando cada um desses aspectos, eu fui tentando me colocar e me posicionar diante de Maria com a espada traspassada, diante de Jesus prostrado, suando sangue e pedindo: afasta de mim esse cálice. Mesmo que ele tenha vivido antes, Pedro chegando para ele dizendo: Senhor, eu não vou permitir que isso aconteça. E Jesus disse: vá de retro, porque é preciso que as profecias se cumpram. Mas ele sabia o peso, a dor profunda, moral, espiritual que ele ia passar. E ainda assim ele permanece obediente. E Paulo, com espinho na carne, 14 anos, e culmina a sua obra no seu também sacrifício, foi decapitado em Roma, mas ciente de que fez tudo o que podia, porque na angústia, na tristeza, na aflição, tudo foi feito por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo avanço do seu Evangelho. E aqui, meus irmãos, nesse momento sublime em que estamos falando de dor, de sacrifícios, eu queria pedir permissão a vocês, queria pedir permissão ao nosso presidente Beto, ao nosso vice-presidente Berry, a todos daqui da nossa casa, para nesse momento, a família Jesus de Nazaré oferecer essas simples palavras, esse simples comentário que aqui foi feito, porque a missão de Maria, a missão de Jesus e a de Paulo são muito mais sublimes do que o que eu possa traduzir. Mas essa palestra fica aqui, dedicada para Aloísio e para Alessandro, com todo o nosso amor, com o amor da família Jesus de Nazaré. Aloísio e Alessandro, recebam o nosso carinho, o nosso afeto de família Jesus de Nazaré, que compartilha com vocês da dor, do luto, da perda. Sabemos do tamanho da espada que traspassa a alma de vocês também, os espinhos na carne, os cálices que vocês atravessam, assim como também cada um de nós passamos pelas nossas lutas. Mas nesse momento em especial, nós nos reunimos para nos solidarizar com vocês dois. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Muita paz a todos e a todas.